Pessoal, tudo certo? Começo de semana e vem chegando mais uma rodada do Brasileirão e claro, tem Cartola na área. 16ª rodada, já tá passando muito rápido, final do turno tá chegando e claro, não podemos deixar de destacar a nossa pontuação da última rodada. Mais uma vez chegamos perto dos 100 pontos, paramos com 87, muito acima da maioria dos cartoleiros. Sim! Além disso, valorizamos nosso patrimônio um pouquinho mais e já passamos das 130 cartoletas. E agora vem a 16ª rodada que nós falamos, uma rodada um pouquinho diferente para o Cartola. Serão apenas 8 jogos válidos, são 2 partidas que não valerão para o Cartola. Red Bull Bragantino contra Internacional e Cuiabá contra Juventude. Os times gaúchos se enfrentam pela Copa do Brasil em jogo atrasado, por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, então essas 2 partidas não valerão. Tomem cuidado para não escalar jogadores desses times. Mas vamos começar aqui o vídeo com as dicas da 16ª rodada, lembrando que esse vídeo é um oferecimento do curso semi-extensivo Dinâmico. Então agora chega de papo e vamos começar com as dicas, né? Começando com o goleiro Léo Jardim do Vasco. Vasco que recebe um Corinthians muito mal, o Vasco vem se recuperando na tabela, mas o Corinthians não consegue deslanchar, não consegue sair da zona de rebaixamento, e o Léo Jardim é um cara cartoleiro, né? Embora não mantenha o SG, apenas em 2 jogos não foi vazado, tem uma média de quase 4 pontos por jogo, porque ele é muito ativo. Já são 66 defesas no Brasileirão. E lembrando aqui que nós já falamos outras vezes, o Corinthians é um time muito bom para brilhar goleiros adversários, porque o Corinthians finaliza bastante, mas finaliza mal. Exige dos goleiros, mas facilita na questão de pontuação do Cartola. E o Léo Jardim não deve ser diferente, deve ser exigido fazer as suas defesas, e tem uma grande chance de manter o SG dessa vez. Então, tudo para o Léo Jardim passar dos 7, 8 pontos. Caso sofra o gol, dificilmente vai fazer menos de 3, 4 pontos. Então tá aí, pela regularidade e pela facilidade que o adversário propõe ao time no Cartola, Léo Jardim é o nosso goleiro da rodada. E aí vamos para o meio campo agora com Rafael Veiga do Palmeiras. Rafael Veiga voltou a ser cartoleiro. Nos últimos 5 jogos que esteve em campo pelo Palmeiras, passou da média dos 8 pontos. E o Veiga, agora o Palmeiras, pega um Atlético Goianiense que está na zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense que vem mal, já sofreu 21 gols no campeonato, e o Veiga é um jogador que finaliza bastante. Nesses 5 jogos, ele fez 1 gol, deu 3 assistências e finalizou outras 19 vezes. Ou seja, um jogador que chuta muito, participa bastante do jogo, bate falta também às vezes, então é um jogador que certamente vai tentar finalizar, vai ter espaços contra essa zaga fraca do Atlético Goianiense, então é um meio campo que dificilmente você pode deixar fora do teu time, até porque o Palmeiras joga em casa, o Palmeiras que sonha com a liderança, está a 1 ponto atrás do Flamengo, pega um Dragão que está na zona de rebaixamento, favoritismo máximo ao Palmeiras, então tá aí a nossa dica de meio campo, Rafael Veiga. E fique agora com o recado do Dinâmico. As matrículas do Semi-Extensivo Dinâmico estão abertas. O caminho para sua aprovação se encontra aqui. Dinâmico, nosso sonho é realizar o seu. Início das aulas 8 de julho. Dinâmico dá resultado. Dinâmico. Seguindo as nossas dicas, agora vamos para o ataque. Uma rodada de muitas opções ofensivas, até por isso estamos optando por dar mais essas dicas do ataque, começando com Pedro do Flamengo. Tá difícil não escalar o cara. Artilheiro do Brasileirão com 7 gols, já deu 5 assistências e nos últimos 10 jogos, em 9 passou dos 6 pontos. Além disso, em 6 passou dos 10 pontos no Cartola, porque ele tem sido muito decisivo, tem feito gol ou dado assistência praticamente todo o jogo, é um cara diferenciado. O Flamengo recebe o Fortaleza. Fortaleza que não vem bem jogando como visitante, o Flamengo tropeçou em casa contra o Cuiabá, é verdade, mas o Pedro guardou dele, passou dos 11 pontos, era o nosso capitão, foi muito bem. A tendência é que se repita, que o Pedro seja decisivo outra vez. Então por isso que nós estamos aqui destacando o artilheiro do Brasileirão, que não pode ficar de fora. E seguindo a linha dos atacantes, a outra opção é Estevão do Palmeiras. Figurinha carimbada do nosso time aqui também. Nos últimos 2 jogos, a média foi acima dos 12 pontos. Fez gols tanto contra o Palmeiras, contra o Grêmio, também contra o Bahia. Deu assistência na última rodada também. Estevão é aquele cara que a gente fala que finaliza muito, sofre muitas faltas. Tem uma média de mais de um desarme por jogo. São 5 gols e 3 assistências em 15 partidas ao longo do Brasileirão. Se firmou nesse time do Abel Ferreira. Falamos aqui já na situação do Rafael Veiga, o Atlético Goianiense sofre muito gol, já são 21 gols no campeonato, tem uma das 3 piores defesas do Brasileirão, então não podemos deixar de fora o cara aí que vem jogando muito bem, que lembrando que nos últimos 8 jogos, o Estevão passou de 8 pontos em 6 deles, então é outro cara diferenciado. E aí, para fechar a nossa trinca de atacante, no meio de tantas opções, a gente podia aqui citar outros nomes como o Hulk do Atlético Mineiro, por exemplo, mas escolhemos para vestir a braçadeira da equipe e liderar como capitão, Verratti do Vasco.
Nós falamos aqui também do Corinthians, que vive uma má fase, que sofre muitos gols, e o Verratti está numa crescente assim no Brasileirão muito boa. Já são 6 gols no campeonato, vice-artilheiro da competição, e nos últimos 3 jogos marcou 2 gols. No último jogo contra o Internacional, por exemplo, ele não fez gols, não teve scout decisivo, né, que quando não faz gol ou não dá assistência, e mesmo assim passou dos 6 pontos. Anteriormente, tinha feito 17 pontos contra o Fortaleza. Se você tirar o gol, ele teria feito 9 pontos só com scouts decisivos. E sem contar o gol que ele fez contra o Botafogo, ou seja, está numa fase iluminada. O Verratti finaliza muito, deve ser muito acionado contra o Corinthians que vem sofrendo muitos gols de atacante também, é importante lembrar disso. Bola aérea vem sendo um problema para o Corinthians, e o Verratti é o cabeceador nato, tanto que fez gols de cabeça tanto contra o Botafogo, também como contra o Fortaleza. Então não tem como ser outro cara, né? O Corinthians numa má fase, o Vasco crescendo, então braçadeira no Verratti. E a nossa ousadia da rodada... Ousadia pra vencer. Chato, velho! Ele dormindo é chato! Muito! Chato com força! É o lateral Claudinho do Criciúma. Claudinho vem muito bem jogando em casa. Nos últimos 3 jogos como mandante, ele participou ou dando assistência, com 2 assistências, ou 1 gol. E o Criciúma recebe o lanterna do Brasileiro, que é o Fluminense. Fluminense que não consegue engrenar, não consegue vencer. Então o Criciúma entra como favorito nessa partida. E claro que o Claudinho é um cara que pode ter ser o seu diferencial. Nesses últimos 3 jogos como mandante, em 2 passou dos 10 pontos. Um mantendo o SG e o outro sem precisar do SG. Já contra o Botafogo, deu assistência e ficou com 4,9 pontos. E nesses 3 jogos, fez 7 desarmes. Ou seja, é um jogador muito bom defensivamente e tem aparecido lá na frente. Ele também finalizou algumas vezes. Então, nesse jogo com o Fluminense ainda está se encontrando com o Mano Menezes, certamente o Criciúma terá bastante espaços, e não vamos considerar muito o SG, embora o Fluminense não marque muitos gols fora de casa. Mas como o Criciúma toma muitos gols, por outro lado, o Criciúma marcou gols em todas as partidas no Brasileirão. Olho nisso, e o Claudinho participou de 3 gols desse time no campeonato. Então certamente vai aparecer lá na frente. Tá aí a nossa ousadia para fugir um pouco dos laterais mais escalados, Piquerez, Guilherme Arana, o próprio William. Vamos então relembrar do Claudinho, que já esteve aqui na primeira rodada, foi muito bem. Então tá aí, ousadia, Claudinho, lateral do Criciúma. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha às 6h29 desta quarta-feira, um pouquinho mais cedo do que é o costumeiro para jogos de meio de semana. E claro, 1, 2 ou até 3 mudanças podem ocorrer no nosso time, de acordo com os noticiários e também as escalações que forem aparecendo, mas a base é essa aqui. E julho tá só no começo e ainda dá tempo de você participar da nossa liga. Procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica, e se inscreva para concorrer aos prêmios dos nossos parceiros. O campeão de cada mês ganha corte de cabelo e de barba de graça da Nixon's Barbearia. E o campeão de cada turno, o campeão geral, ganha um kit churrasco da Ricieri Casa de Carnes. Lembrando que em julho agora sai o nosso primeiro kit churrasco. O campeão do primeiro turno vai levar um pequeno kit churrasco para se motivar, para continuar empolgado e brigar pelo título principal. Que aí sim é um kit churrasco completo, com picanha, tibone, coração, linguiça, pão de alho, Coca-Cola e claro, carvão, para o churrasco ser completo no final do ano. Então tá aí as dicas, escale seu time, claro, se inscreva no nosso canal aqui também, compartilhe, curta o nosso vídeo e deixe aqui os comentários se as dicas estão ajudando, o que você está achando dos nossos vídeos e como é que você está no Cartola de uma maneira geral. Então boa sorte nessa rodada e valeu, galera!